Fala rapaziada, eu sou o Gatsu e esse aqui é o primeiro vídeo desse canal. Então, eu esqueci de gravar essa introdução, por isso ela deve estar com áudio diferente, mas esse vídeo ele funcionou mais como um teste. Eu não tenho tanta experiência em narrar ou algo do tipo, então eu fiz vários testes, testei alguns microfones que eu tenho jogado aqui, testei o microfone do próprio celular, então ele funcionou mais como um teste para eu ver qual é o modo menos pior de gravar. Então é isso. Fiquem com o vídeo. Então vamos lá. O anime começa mostrando o nosso herói Gojo. Não esse Gojo. Esse. Bom, no começo já nos é apresentado que ele ama a boneca Hina porque é algo que vem de infância, que o avô dele sempre fazia isso e tal. Ele viu o avô. Aí ele acorda um certo dia e a primeira coisa que ele faz é dar bom dia pra bonequinha. Essa cara, mano. Daí é um dia de aula como qualquer outro. Lá ele conhece Marin Kitagawa. Olha aqui. Essa cara, mano. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ele mora sozinho com o avô. Porque parece que a família dele se foi num acidente. Acho que foi isso. Então, um certo dia, a máquina de costura dele quebra e ele vai costurar na escola enquanto ele não consegue uma nova. E quando ela descobre que ele sabe costurar, ela pede para costurar um cosplay e o gado aceita. Só que daí, para fazer o cosplay, obviamente precisa tirar as medidas dela. Então, no segundo episódio, ela pesquisa onde fica a loja de bonecas do Gojo e vai até a casa dele. E o episódio se resume a eles tirando a medida. E é só isso. Próximo episódio. Nosso herói Gojo sonha com a Marin e logo pela manhã acorda daquele jeito. Então por causa disso, ele fica com vergonha de encontrar ela e passa o dia inteiro ignorando a coitada e ela sem saber o motivo. E no final, quando ele sai da escola, ela começa a correr atrás dele. Ele corre, aí ele para num canto, começa a pedir desculpa sozinho até que ela encontra ele e fala que são amigos, sei lá o que. Aí eles vão fazer as compras junto para ajudar ela a escolher o material para roupa. E lá vão eles. E daí no final de um dia extremamente cansativo, Marin mostra que ela paga pau pra uma cosplayer chamada Juju. E é uma loli. Gojo pergunta onde será o evento. E ela mostra que tem um daqui a 2 semanas. Então ela vai embora e o Gojo fica meio paranoico porque ele tem 2 semanas para fazer uma roupa super detalhada. Episódio 4. Depois de tudo isso, Gojo fica louco pelo prazo de 2 semanas. E quando ele chega em casa, o avô dele o cumprimenta e pergunta para ele onde ele estava. Gojo disse que estava passeando com uma amiga e a sacola que ele estava carregando e tinha deixado no chão cai e mostra um pacote de meia sexy. O avô do nosso herói fica embasbacado ao ver aquilo e acaba caindo no chão, indo parar no hospital. Então a prima de Gojo chega e fala que ele vai se recuperar na casa dela. Então agora o nosso herói tem que terminar a roupa, visitar o avô e estudar para a semana de prova. Então, depois de muito custo, depois de virar noites, se levando ao limite para fazer tudo isso, ele termina o vestido. E quando ele vai avisar Kitagawa, ela diz que não era para aquele dia, que tudo foi uma confusão. O maluco trabalhou à toa. Episódio 5. Marin vai experimentar o cosplay e posta na net e acaba meio que viralizando. Então, Marin e Gojo vão para um evento de cosplay e ela começa a sofrer por conta do calor. Nossa, eu suei muito. Usar roupa preta não é fácil.
Dois sutiãs são poderosos. Daí, depois de todo aquele dia, eles vão embora no metrô e o nosso herói diz: Você tava muito linda. e eu esqueci de mencionar uma coisa, desculpa, sou um lixo. Ele só fala que uma coisa é linda, só consegue dizer isso se vier do fundo do coração dele. Por isso que essa cena foi absolute cinema. Um dia depois do evento, eles lavam o cosplay e Marin fica corada assistindo o Gojo lavar o cosplay. Então o avô do Gozo se recupera e vê os dois sozinhos em casa e dá um puta gritão. Daí nosso heróizão diz que eles não fizeram nada de errado. Daí Gozo e o avô dele começam a falar sobre a roupa que nosso heróizão fez. E Marin percebe que tá apaixonada nele. É só em anime mesmo. Mais tarde naquele dia, a cena mostra uma garota correndo no meio da chuva. E o avô do nosso heróizão diz que precisa sair para comprar alguma coisa. E a garota que estava correndo na chuva, ela para na frente da casa do Gozo. Daí o avô dele, vendo a situação da coitada, pede para ela entrar e tomar um banho. E daí ele sai de casa. Só que antes de sair ele avisa o Gojo que ele deixou uma amiga dele entrar. E quando o Gozo fica sabendo disso, ele fica meio paranoico, porque pode ser um possível invasor. Paranoico não, tem que desconfiar mesmo. Ele abre a porta do banheiro e vê a mina do jeito que veio ao mundo. Ela fica sem reação e acaba escorregando numa posição nada sugestiva. Que isso, cara. Então, depois de todo esse constrangimento, ela fala sobre a roupa que o Gozo fez. Só que ele pensa que ela tá falando sobre bonecas Hina, porque ele costura essas roupas. E daí ele leva ela até a loja e começa a mostrar todas as bonecas que tem lá. Ela fica pé da vida depois de um tempo, depois de analisar aquelas bonecas e, e começa a falar que na verdade ela estava se referindo ao cosplay. E ela ameaça ele, dizendo que se ele não fizesse um cosplay para ela, ela ia chamar a polícia. E detalhe, ela ter parado justamente na casa do Gozo no meio da chuva não foi coincidência, porque seguiu ele até a casa dele. Ela mostra as roupas que ela quer que ele costure, que é sobre um anime dentro de um anime chamado Princesa das Flores. E é só isso. Episódio 7. Então, como o nosso herói gosta de ver referências para fazer as roupas, ele vai até a casa da Marin buscar os DVDs do anime. Daí ele vai até o apartamento da Kitagawa. Detalhe, ela mora sozinha e quando ela abre a porta, ela tá só de camisola e sem as lentes de contato. Com o que ela se preocupa? Opção A, pelo fato dela estar com a comissão de frente quase à mostra. Opção B, ela tá sem as lentes de contato. Em vez do nosso herói favorito só pegar os DVD e vazar, não. Essa monstra da Marin faz com que o nosso herói assista com ela, sendo que ela mora sozinha. Aí eles estão lá assistindo o anime até que Marin sente fome. Ela faz um omuratsu, pra quem não sabe é um omelete com arroz dentro. Só que aí sai tudo cagado e por incrível que pareça, o Gozo gosta. Acha aquilo delicioso. Quando o Gozo volta pra casa, ele fala com a Juju sobre o cosplay pelo telefone. E a Juju cita que quem tira as fotos de cosplayer dela é a irmã mais nova dela. Então vamos lá. Opção A. A irmã mais nova da Juju é uma versão
exatamente igual ou ainda menor que ela? Opção B. Então, Marin, Gozô, Juju e a irmã dela, que eu esqueci o nome, eles marcam de se encontrar. E quando Marin vê a irmã da Juju, ela fica maluca pelo grande e imenso par de personalidade. E Marin também fica maluca por ver a câmera que elas usam para tirar as fotos. Ela diz que vai se trabalhar muito para conseguir comprar a bendita câmera. Então, Gozô e companhia vão até um hospital abandonado, que na verdade é um estúdio de fotografia que a Juju alugou. E daí os quatro se separam para ir olhar o lugar. Enquanto Juju fica com o Gozo, Marin fica com a irmã da Juju. Se pegou meio mal. E daí, enquanto eles estão lá observando o lugar, a Juju revela que ela se caga de medo disso. E ela sai correndo e fica encolhida lá no canto da escada. E quando o Gojo vê isso, se senta ao lado dela e os dois começam a conversar sobre os sonhos de cada um. E daí a Lolizinha fala que o sonho dela era ser uma garota mágica. E o nosso herói, depois de escutar tudo isso, ele fica emocionado e lembra do avô. Daí ele encosta na mão dela e ela desmaia, porque foi a primeira vez que um homem encostou na mão dela. Alguns dias depois, Marin convida o Gozo para ir na praia com ela. E depois, um gavião roubar o hambúrguer dela, eles começam a andar pela praia e tal. Aí eles acabam entrando na maré e a Marin convida o nosso herói para ir em vários lugares durante as férias de verão. Nosso herói inocente acaba aceitando. Mal sabe ele o que estava por vir. E no final ele escorrega no mar. Próximo episódio. Bom, resumindo esse episódio, Marin manda uma foto de biquíni pro Gozo, só que ele não responde e ela fica pé da vida por causa disso. Mas teve um motivo maior. Próximo episódio. Episódio 10. Bom, Marin fala pro Gozo que ela quer fazer cos disso aí. Então, em menos de um dia, nosso herói costura isso aí. Bom, Marin chega até a casa de Gojo toda bronzeada. E ela nem tava bronzeada de verdade, era tudo maquiagem. Daí ela vai tomar banho na casa do nosso herói. E é só isso mesmo, ela só toma banho. Mas daí, Marin safada leva Gozo pra comprar roupa e bota cada lixo nele e ela acha todas bonitas. E ele não acaba pegando nenhuma. Quer dizer, ele acaba pegando o mesmo de sempre, o mesmo tipo de roupa que ele usa. Então eles vão embora. E Marin pergunta quando que ela vai poder fazer o cosplay, tirar as fotos. E o Gojo faz aquele drama pra no final ela meio que desistir da ideia. A real, se eu não me engano, ela só testa, mas não mostra. E ela ainda fica provocando o nosso guerreiro, perguntando se ele quer fotos. Episódio 11. E o episódio já começa com Marin safada reclamando do calor com o Gozo no meio da rua. Então eles vão para um café mangá, que é... Daí ela acaba pegando um mangá que ela gosta muito, que se trata basicamente de uma... de uma sucubus tentando fazer um mangaka dormir. E o anime se resume a isso. Sukuna e lascado. Daí a Marin, ela fica doida pra fazer um cosplay disso. Só que daí ela lembra do bagulho das roupas que não se expõem. Quer dizer, o Gojo lembra ela disso. Mas aí no final de tudo, ele mesmo ignora isso e incentiva ela a fazer.
Como a roupa do cosplay não tem muito detalhe e fica meio difícil de costurar por conta disso, ele mesmo vai lá, imagina os detalhes e costura. O cara é um gênio. Aí quando o cos tá feito, a Marin liga pra ele dizendo que alugou um estúdio. É um lugar de gente boa. Coitado, nosso herói, coitado, fica todo nervoso quando entra no quarto com a Marin. Ela vai se vestir e o Gojo, enquanto isso, fica analisando um rentão passando na TV. Quando ela termina de vestir o cosplay, o nosso herói dá uma pintada, maquiada nela, e lá vão eles tirar as fotos. Só que a última foto é uma pose muito específica. Quer dizer, não é tão específica assim, mas o nosso herói ele sente que falta algo. E sem maldade, pede para ela ficar em cima dele para pegar um ângulo melhor. Pobre Kozo. Quando ele percebe o que fez, ele fica e grita para Marin sair. No desespero, coitado, acaba pegando na cintura dela. E quando eles estão prestes a fazer 50 filhos de uma vez, o telefone toca dizendo que o tempo acabou. E no final de tudo, nosso herói se rende mais uma vez. Esses lenços têm história pra contar, viu? Então vamos lá, episódio 12. A cena começa com Gojo fazendo as bonecas Hina, enquanto os fogos de artifício comem solta lá fora. Kitagawa manda uma mensagem pra ele pedindo socorro desesperada. E quando ele chega lá, era para ajudar com os laços. E detalhe, eles já estão agindo normalmente mesmo depois de tudo aquilo. Legal. Mas daí Marin cita que ela não vai poder ir para os festivais porque o pai dela proibiu. Proibiu porque ela não terminou as atividades. E logo depois disso, ela chama o nosso heróizão para assistir um filme com ela. Eles assistem um filme de terror e quando Gojo fica maravilhado com os efeitos daquilo, Marin fica se cagando de medo. E logo em seguida eles terminam todas as atividades atrasadas, mas faltava uma, a de matemática que ela esqueceu na escola. Logo, eles vão até a escola buscar essa atividade e eles acabam passando pela piscina da escola. Olha que legal. Pô, a piscina da minha escola é os buracos da rua cheios de água. Mas voltando ao assunto, ela acaba caindo dentro da piscina e cai igual uma pedra, porque ela não sabe nadar. E daí, Gojo, nosso literal herói, salva ela. E ela o chama para ir no festival, depois de terminar a atividade. Daí, quando eles chegam no festival, que eu não sei o nome, eles ficam andando por lá e Marin acaba comprando um monte de coisas. Daí, quando eles vão assistir aquela clássica queima de fogos que tem todo festival de anime como esse, nosso herói começa a refletir sobre tudo que aconteceu no anime. E quando ele olha para ela com a cara de satisfação, ela mostra a língua azul. E na hora de ir embora, ela mostra que tá com o pé machucado por causa do calçado dela. Então, o Gozo se oferece a ir até uma loja comprar um curativo, só que ela fala que seria muito trabalhoso. Então, ele dá uma de herói de novo e a carrega nas costas até a loja para comprar os curativos. Já em casa, nosso heróizão termina de fazer as bonecas que ele estava fazendo e Marin liga para ele com um cagaço, pois ela assistiu a sequência do filme. E pede para ele ficar com ela no telefone, mesmo que não seja para falar nada. Só que eles acabam falando muito e muito. E acabam falando sobre como o ano foi legal, como eles querem fazer mais cosplays e tal. E o medo da Marin passa. E o nosso herói dorme, porque ninguém é de ferro. E quando ela percebe, ela diz pela ligação que o ama. Ela desliga o telefone com um sorriso no rosto. Fim. Então é isso, rapaziada. Esse foi meu primeiro vídeo. Cara, esse anime recebe o selo Garapa de qualidade. Até um outro dia.